importante não é você ter conhecimento teórico, teologia da Bíblia. O importante não é você ter conhecimento teórico acerca de Deus. Você precisa ter uma convicção clara dentro do seu coração de que você foi redimido por Jesus Cristo. Será que você tem essa convicção? E talvez a consagração, entre aspas, para o trabalho missionário, a viagem até a América como missionário, tenha sido uma tentativa meio desesperada de John Wesley para encontrar essa convicção, encontrar essa certeza. Mas vocês sabem o que aconteceu ali, né? Depois de algum tempo ele teve de voltar para a Inglaterra, porque ele fracassou no seu trabalho missionário, pastoral, e também teve problema ali de desilusão amorosa, o caso de uma moça que ele prometeu que iria se casar com ele, pelo menos ele entendeu assim, só que dali poucos dias se casou com outro. Parece que ele depois colocou o casal em disciplina. E aí o tempo fechou. E depois de algum tempo, então, ele teve de voltar para a Inglaterra com o coração realmente partido por causa do fracasso no seu ministério e fracasso na sua vida romântica, né? Mas depois disso, então, ele tem aquela experiência do coração aquecido em Aldersgate, dia 24 de maio de 1738. Mas quando nós falamos em evangelização, nós precisamos avaliar a nossa vida para ver se nós não estamos na mesma condição de John Wesley antes de Aldersgate, né? Então há uma necessidade de ênfase na necessidade de uma experiência pessoal com Cristo, mas antes de falarmos isso para as pessoas, primeiro devemos reavaliar a nossa própria vida. E essa certeza da redenção, certeza da salvação, é algo que nós recebemos como consequência ou fruto do testemunho do Espírito Santo, o Espírito de Deus testemunhando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, lembra? E Wesley enfatizava muito essa necessidade do testemunho do Espírito Santo, porque ele mesmo precisou buscar a Deus por muito tempo, precisou enfrentar muita crise, muita frustração antes de ter essa certeza. Então, nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo possa testemunhar com o nosso espírito, com o espírito das pessoas a quem pregamos, que acerca da salvação por meio de Jesus Cristo. E renovar o compromisso com a evangelização significa também recuperar a ênfase na mensagem radical. O que eu quero dizer com isso? Nós hoje vivemos num mundo assim, pós-modernista, numa sociedade pós-moderna em que a evangelização vai dando lugar
ao silêncio, né? Ou então ao pluralismo politicamente correto, ou seja, um pluralismo relativista, mista. Então, com relação, por exemplo, à opção sexual, com relação à sexualidade, com relação especialmente à questão de homossexualismo, simplesmente os cristãos vão se calando. E há outras questões aí, questões relacionadas com aborto, eutanásia, pesquisa envolvendo célula-tronco. Eu acho que nós não devemos ter a pretensão de impor o nosso ponto de vista aos não cristãos, mesmo porque entre nós cristãos, entre nós evangélicos, eu creio que em todos esses assuntos que eu mencionei agora não temos um consenso. Mas mesmo adotando posições diferentes, eu creio que nós temos alguns valores em que nos baseamos para definir a nossa posição. Respeito pela vida, a ênfase na justiça, coisas desse tipo. Mas hoje, o que acontece é que os cristãos estão simplesmente se calando. E então, no mundo, numa sociedade assim, nós precisamos pregar com mais ousadia. Não é muito fácil. Nós temos hoje em nosso país um presidente extremamente popular que não tem nenhuma vergonha, nenhum escrúpulo de dizer que algumas pessoas não devem ser tratadas como se fosse uma pessoa comum por causa do seu passado. Ora, por causa do seu passado, algumas pessoas deveriam ser muito mais exemplares. O passado não deve servir de desculpa para as pessoas, para certas pessoas fazerem coisas erradas, né? E a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, né? Independente de qualquer condição, né? E o presidente diz, não, alguns são mais iguais do que os outros. Esse negócio de ética, esse negócio de moral, isso é hipocrisia. Então, numa sociedade assim, você afirmar que nós precisamos ser éticos, nós precisamos ter caráter transformado, é algo assim meio desconfortável. Mas nós precisamos enfatizar uma mensagem radical e também, quando falamos em evangelização, nós precisamos dar ênfase na necessidade tanto de proclamação aberta da palavra, como também do nosso testemunho vivido. Em alguns ambientes, realmente não é possível, não é permitido você ficar ali, né, pregando o evangelho, mas você pode em todo o tempo manifestar ali a fragrância do perfume de Cristo, para que mesmo que naquele local você não tenha condições de falar de Jesus, a boa impressão que você deixa nas pessoas seja utilizada pelo Espírito Santo, para que pela graça preveniente do Espírito Santo as pessoas mais tarde sejam conduzidas ao Senhor Jesus Cristo.